Graça e paz, meu querido irmão, minha querida irmã. Eu espero que você já esteja gostando, né? Estamos já hoje, agora nesse segundo mandamento para uma boa oratória, para um segundo princípio para você transmitir um conteúdo. Eu espero que isso esteja te ajudando e edificando seu coração. Bom, hoje nós vamos falar sobre o segundo mandamento para uma oratória eficaz na transmissão de um conteúdo. O segundo mandamento é: atenha-se ao conteúdo proposto. Então, se eu vou dar uma aula no meu GC hoje, e hoje o tema é o poder da língua, então eu vou ler esse texto aqui, vou estudar ele obviamente em casa primeiro, vou ler esse texto, vou orar sobre ele, para eu compreendê-lo, e vou me ater ao conteúdo que está proposto. Ou seja, eu anotei três regrinhas dentro disso para você não sair daqui. O primeiro é: não vagueie entre outros assuntos e muitas experiências pessoais. Cuidado com isso. O conteúdo para passar é esse aqui. Ou se você for dar uma aula no Gerações, para a terceira idade, e hoje nós vamos estar aqui no capítulo 7, que é sobre sonhos, então eu vou me ater a sonhos. E eu não posso ficar vagueando entre outros assuntos ou ficar falando de muitas experiências pessoais. É importante, às vezes, um storytelling, né? Falar um pouco da sua vida, de um acontecimento, de uma experiência que você teve dentro do assunto. Sim, porque pode edificar alguém, pode falar: poxa, olha o que ele passou. Tanto às vezes uma experiência negativa quanto uma experiência positiva, né? Nem só de vitórias viverá o homem, né? A gente às vezes precisa contar que passou uma situação ruim ou uma circunstância, né, constrangedora dentro daquilo porque não aplicou um princípio bíblico. É importante também contar, às vezes, que a gente se deu mal porque não obedeceu a palavra, né? Mas também contar uma história boa e tudo, mas não se atenha muito a isso, né? Lembre-se que nós estamos falando sobre Jesus, sobre a palavra de Deus, sobre Deus Pai, sobre o Espírito Santo e os assuntos que estão aqui propostos, né? Então, eu não estou indo lá falar de mim. Então, quando eu vou dar uma aula no GC, eu não estou indo falar de mim. Quando eu vou pregar, eu não estou indo falar de mim. Eu posso usar uma história minha, posso usar alguma, se eu perceber que ela realmente está muito conectada ao assunto e ela pode gerar mesmo edificação no coração do outro. Nunca use experiências pessoais para se gabar. Não faça isso. Mesmo que ela esteja dentro do assunto. Sua história está dentro do assunto, mas o seu desejo é se gabar daquilo. Pelo amor de Deus, irmão, em nome de Jesus, não faça isso. Sabe por quê? Quem está sentado ouvindo percebe quando a gente quer se gabar. Quando a gente está contando uma história mais para sair de lá se exaltando. Não faça isso. Né? Nós não precisamos disso. E quem está ouvindo, principalmente, tampouco. Ela não precisa que alguém que está dando um estudo se gabe de nada. Se tem uma história, ela se conecta. Não é para se gabar, é para mostrar, é para ilustrar e edificar. Conte, mas não fique vagueando. A segunda regrinha: se você for fazer um parênteses dentro de um assunto, cuidado com aqueles parênteses que são infinitos. Não existe um parênteses que fecha, né? Então, exercite isso em casa, dê aula para você mesmo no espelho, tranca a porta do quarto, senta lá e fala com você mesmo. Porque eu sei, isso acontece muito comigo, eu estou contando uma história, ou estou fazendo uma pregação, dando um estudo, e às vezes vem do nada a memória, o Espírito Santo me traz uma memória dentro daquele assunto. Aí hoje eu já faço um exercício comigo. Já que eu vou interromper o que eu estou falando e vou ilustrar com parênteses, eu digo: irmãos, eu vou abrir um parênteses para contar para ilustrar. E eu parei aqui, eu estou falando aqui da agenda laranja, da página laranja. Se eu não lembrar onde eu parei, vocês me lembram, por favor? Eu estava falando da página laranja da agenda. Tá bom? Então, quando eu falei da página laranja, eu me lembrei que eu abri um parênteses. Lembre-se, esse parênteses precisa ter um fechamento, ter um fim. Ele não pode ficar há um ano o pessoal esperando você fechar o parênteses. Então, por favor, dentro desse ponto, atenha-se ao conteúdo proposto. Quando for abrir um parênteses, fecha ele. Fechando ele, volta para a página laranja, que é onde eu estava, né?
Para quê? Para que aquilo tenha uma coesão, tem uma conexão e é tudo muito coeso. A pessoa não vai ficar perdida sem saber o que você está falando. Ela vai entender que a história é um parêntese aberto e fechado, ela ilustrou o que você vinha falando e você retoma aonde parou. Se não lembrar, não tenha vergonha de perguntar. Eu já fiz isso em GC, já fiz isso em aula de trilho de crescimento, já fiz isso em aula dos gerações, já fiz isso no púlpito pregando com a igreja com 500 pessoas. E eu perguntei, irmãos, onde eu parei mesmo? Aí alguém grita de lá, na página amarela. Obrigado, querido. Então, eu estava falando, aí eu continuo. Todos nós vamos errar em um momento em não lembrar onde parou, mas não tenha a vergonha de perguntar. Qual foi o primeiro mandamento? Humildade. Tenha a humildade de reconhecer que você não lembrou onde parou e vai perguntar de quem está te ouvindo. Ninguém melhor que eles para te dizer onde você parou. Amém? Às vezes tem alguém ali, ó, aflita, uma pessoa aflita para você voltar para o ponto, só que ela não tem coragem de falar e você não tem coragem de perguntar. Ela vai ir para casa aflita e ela vai pensar, puxa, eu perdi tanto meu tempo hoje. Nós não podemos perder tempo hoje mais. Precisamos instrumentalizar a igreja, fazer os irmãos crescerem espiritualmente, emocionalmente. E a gente então não pode perder tempo com o nosso ego, com nossas vaidades, com o nosso orgulho. Vamos ter humildade, vamos perguntar. Irmãos, onde eu parei mesmo? Eu esqueci. E a pessoa lá que estava aflita vai dizer, você parou na página amarela. Estava falando da página laranja. Ah, obrigado, querido. Obrigado, querido. E continua e vai ser uma benção. Terceira regra, dentro do atenha-se ao conteúdo proposto, não, nunca, sob hipótese alguma, use esse espaço para dar indireta para alguém, né? Porque tem muita gente que faz isso, dá indireta, lava a roupa suja, expõe sentimentos nocivos, demonstra que está com ódio de alguém, que está magoado com alguém, que está ressentido com alguém. Não, querido, a igreja precisa ser alimentada. Alimentada. E veneno não alimenta ninguém. Indireta não alimenta ninguém. Nunca faça isso, sob hipótese nenhuma. Use esse espaço que você tem, esse lugar de autoridade que você está tendo. Isso aqui é um lugar de autoridade. Você tá num lugar para alcançar o coração de pessoas e edificá-las. Levar vida. O GC é para levar vida. Esse estudo aqui é para levar vida. É para trazer alinhamento. Então nunca use esse lugar para aproveitar o poder da língua. Porque tem gente na igreja que tem a língua pesada, irmão. E às vezes, isso é uma verdade, eu posso falar isso. Mas às vezes a pessoa está falando isso porque tem um irmão ou uma irmã ali que já feriu ela com a língua pesada, ela quer dar indireto para a pessoa. Vai piorar, não faz isso. Faz só se você realmente perceber que o ambiente está propício e essa informação não vai ferir ninguém. Não é? É diferente, às vezes, eu falar uma informação dessa, que tem gente que tem a língua pesada, e a carapuça servir, eu não sei quem é a pessoa, isso é diferente. Ela pode até vir no final falar comigo, ô querido, você falou aí, eu tenho a língua pesada, foi para mim ou não foi? Eu digo, querido, nem conheço você, né? Então, serviu a carapuça, você vai até ajudar agora, separar mais meia hora só com aquela pessoa e ajudar ela a alinhar o coração dela à palavra de Deus, né? Agora, não traga seus assuntos pessoais com pessoas que estão ali para dar indireta, né? Para expor seus sentimentos nocivos, os venenos, né? Para ficar lavando roupa suja, não. A igreja não merece isso. A igreja de Jesus não merece isso. Jesus quer alimentar o seu povo. O conteúdo proposto está na sua mão. Libere o conteúdo proposto. Isso é um mandamento, é um princípio para você sair dali dizendo, puxa, olha a pessoa tão ilibada, tão ética, né? Que caráter extraordinário, né? Mesmo tendo um problema comigo, e quando a pessoa leu lá o poder da língua, eu já sei, vai ficar me dando indireta a aula toda. Não, olha, ele foi ético, ela foi ética, ficou dentro do conteúdo, não me deu indireta, estou até constrangido. Isso vai até curar a pessoa. Então, não use esse espaço para esse tipo de ambiente e você vai, de fato, acertar o coração das pessoas com muita edificação. Lembre-se, Jesus, quando chamou Pedro, disse, tu me amas? E na positiva dele ele disse, apacenta o meu rebanho. Apacentar, lá no original em grego, a palavra é bosco. E bosco significa alimentar.
Bosco significa dar de comer, dar comida. Então, quando Jesus chama Pedro e fala, apacenta minhas ovelhas, dá comida para as ovelhas. Olha, irmãos, que privilégio que nós temos quando temos um conteúdo pronto, porque isso aqui é muito bom. Não preciso gastar tempo em preparar conteúdo, em colocar Sadraque, Mesaque e Abednego no barquinho afundando, né, ou colocar Jesus na cova dos leões. Não está pronto. Então, o conteúdo proposto está aqui. Eu e você só temos que pegar esse conteúdo para apacentar o rebanho. Olha que lindo. Às vezes, o pastor Richard Guerra fez uma aula dessa, deixou preparada, e ele está lá, tirando um cochilo, ou de férias, ou pregando numa igreja, mas você e eu estamos com esse conteúdo, alimentando o coração de alguém, sendo protagonista daquele momento que Jesus disse para Pedro, dá de comer às minhas ovelhas. Então nós vamos estar dando de comer. Nós não vamos pôr veneno na comida, nós não vamos pôr sal demais na comida, nós não vamos colocar nada amargoso na comida, a gente vai dar uma comida boa. A gente vai alimentar as pessoas, vão para casa saciadas, vão para casa maravilhadas com um alimento tão bom que comeram. Eu profetizo sobre a sua vida, que a partir desse treinamento, dessa capacitação, você vai sair, toda vez que você for dar um estudo, as pessoas vão sair edificadas, transformadas e maravilhadas com aquilo que Deus fez através da sua vida. Amém? E daí no próximo vídeo a gente vai então para o terceiro mandamento, né, o terceiro princípio para uma oratória de excelência e efetiva no coração das pessoas. Eu te espero lá.